Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal a serviço da administração. Esse canal que pertence ao Conselho Regional de Administração de São Paulo. Bom, meu nome é Tiago Batista, sou coordenador do Departamento de Relações Externas aqui do Conselho, que é responsável pelos grupos de excelência e pelas produções aqui dos nossos eventos. Nesse início, eu quero conversar um pouquinho com vocês, então já vou dar uma olhada aqui no nosso chat para ver quem que está chegando. Também vou passar aqui alguns convites e alguns recados para vocês. Tá legal? Então, vamos começar aqui pelo chat. Uma boa tarde aqui para o Carlos Alonso, de Jundiaí, São Paulo. Obrigado, Carlos, pelo parabéns. Uma boa tarde também para o Felipe Duval, de Niterói. Seja bem-vinda a Ângela Farias, de Cordeiro. Vamos ver quem mais está por aqui. Seja bem-vindo, Victor Ramos, de Diadema, São Paulo. Obrigado pela presença. Uma boa tarde para o Israel Júnior, de Barueri, São Paulo. Vamos ver quem mais está por aqui. José Linaldo Lins, seja bem-vindo, José. Muito legal, estou vendo muita gente entrando aqui. A gente está alcançando aqui uma audiência de 100 pessoas. Vou pedir ajuda para vocês compartilharem, hein? Esse link aqui da nossa transmissão com os colegas profissionais, estudantes, que vocês sabem que se interessam aqui por esse conteúdo de hoje, ou se não se interessa por esse conteúdo, é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, aprendizado, compartilha lá que eu tenho certeza que vai ser bem legal, depois vocês vão receber um feedback positivo, tá bom? E vocês, dessa forma, também nos ajudam aqui com o crescimento do nosso canal. Falando aqui no nosso canal um pouquinho, hoje a gente está com 38 mil inscritos, então uma grande família aqui já do CRA São Paulo, muitas pessoas interessadas pelos temas que a gente aborda aqui do campo da administração, e vocês sabem, a gente sempre faz isso aqui de forma gratuita para vocês, com muita responsabilidade. Então, se vocês tiverem interesse em adicionar o CRA São Paulo, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a fonte, né, de conhecimento de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm outras boas fontes também, fiquem à vontade, aproveite esse momento agora, se inscreve no nosso canal. Se você não quer perder nenhum conteúdo, já ativa o sininho, tenho certeza que isso vai te auxiliar aí no dia a dia. Se você também gostou do conteúdo de hoje, falou, bacana esse assunto, eu estava esperando, já deixa o joinha aqui no nosso vídeo, o like, com certeza isso vai nos ajudar também a crescer aqui e tornar esse conteúdo relevante no YouTube. A produção já colocou aqui na tela também o Instagram, o @CRA_SP. Muito importante para você que usa essa rede social, que quer sempre estar por dentro sobre informações, novidades dentro do seu conselho de classe e também conhecer a nossa agenda de eventos e tantas outras informações da profissão. Então, recomendo bastante, se vocês usam essa rede social, já pega aí o celular, já segue a gente. Tenho certeza que isso vai auxiliar vocês aí a sempre terem informações da profissão e também da nossa agenda de eventos. Bom, vamos ver quem mais está por aqui. O Paulo Cruz, de Votuporanga, São Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vinda também a Jaqueline Souza, a Samara de Carvalho Pedro. Quem mais? O Cleiton Silva Neves, de Guaritinguetá, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Continuem compartilhando aqui o link, tá? Da nossa transmissão com os colegas de vocês. Já vi que está crescendo bastante aqui. Muito obrigado pela ajuda. Seguindo aqui para a parte de recados para vocês. Tenho certeza que muitos profissionais e estudantes presentes querem ter acesso ao seu certificado de participação e hoje a gente vai dar direito à emissão desse certificado. Alguns detalhes que vocês precisam se atentar. Só tem direito ao certificado de participação quem participa ao vivo aqui da nossa transmissão, tá? E precisa cumprir 2 etapas. A primeira delas é a inscrição no nosso evento. A segunda é o preenchimento de um formulário que a gente vai colocar lá para o finalzinho do evento, tá?
Preencheu lá com seu CPF, deu ok, você solicita o seu certificado, ele chega em até 2 dias úteis, tá bom? A gente costuma até mandar um pouco antes. Essas são as duas regras bem simples para vocês conseguirem, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui no chat. E falando no chat, aproveitem bastante esse momento de interação conosco. Nosso evento vai até às 16h30, então aproveitem essa interação. Vão colocando aqui no chat todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo da apresentação, que lá no final a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Combinado? Bom, pessoal, então para dar o start aqui no conteúdo de hoje, é um conteúdo de realização do Grupo de Excelência em Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística do CRA São Paulo, o GELOG, que esse evento também tem um apoio do Grupo de Excelência em Gestão Pública, aqui do CRA São Paulo também. São 2 grupos de estudos que nós temos aqui, compostos por profissionais voluntários. Bom, representando o GELOG aqui, eu vou passar a palavra para a coordenadora do grupo, que é a administradora Yoka Yamamoto. Seja muito bem-vinda, Yoka. Agora a palavra é contigo. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Bom, seja bem-vindo a mais um webinar do GELOG. Mas antes de começar, eu queria saber de vocês o seguinte: quem já ouviu falar em cidades inteligentes? Coloca aqui no chat para a gente saber se você já ouviu falar em cidades inteligentes ou se é a primeira vez que você está ouvindo falar, ok? Como o Tiago falou, hoje este webinar tem o apoio do grupo GEGP, né, Grupo de Excelência em Gestão Pública. Gratidão ao Lívio, o coordenador do grupo, e a todos os membros do grupo GELOG. Vamos lá. Olha, a gente já tem algumas respostas, algumas pessoas falando que já ouviu falar de cidades inteligentes, bacana. Mas, para quem nunca ouviu falar, não se preocupe, o nosso convidado é um expert no assunto e vai trazer conceitos e aplicações, o que Cidade de São José dos Campos está fazendo. E, claro, como nós somos de logística, vai trazer para a gente também informação, o que melhorou na logística de última milha, né, na logística Last Miles. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Yoka, coordenadora do Grupo GELOG. Nós somos um dos 38 grupos de excelência sediado no Conselho Regional de Administração de São Paulo. E o que faz o Grupo GELOG? Além de organizar um webinar como esse, nós também escrevemos artigos para revistas especializadas, artigos científicos, também invadimos a aula dos nossos queridos professores, né, para conversar com seus alunos, levar um pouquinho do nosso conhecimento de mercado para eles. Bacana, né? E agora, com o fim da pandemia, nós queremos começar a organizar eventos presenciais de networking. Quem sabe já no segundo semestre a gente começa a fazer algum evento desse tipo, tá bom? Nós vamos divulgar no nossas redes sociais, então fica atento aos grupos do GELOG, às redes sociais do GELOG, que a gente vai colocar tudo lá. E, para lembrar vocês, nosso próximo evento vai ser um encontro de logística já em junho. Então, também nós temos um outro compromisso lá, tá bom? O Grupo GELOG, ele é composto por profissionais que atuam em empresas privadas e os acadêmicos, nossos queridos professores. Nós somos todos voluntários nessa atividade. E o nosso objetivo principal é levar conhecimento a todos, seja através da vivência dos próprios membros ou trazendo profissionais do mercado para enriquecer o evento, como é o caso de hoje, com o Almir. Se você se interessou em fazer parte do Grupo GELOG como voluntário, tem alguns requisitos que você precisa preencher, como, por exemplo, ser um profissional da área de logística e supply chain, ter experiência comprovada em cargos de gestão ou como professor. Se você atende esses requisitos e quer participar do nosso grupo, manda o seu currículo para centro.conhecimento@crasp.gov.br. Eu acho que o pessoal do CRA vai colocar o link do e-mail para nós, tá bom? Vai ter um processo seletivo, né? Nós vamos dar uma analisada no currículo. Nós vamos conversar, bater um papo, o membro do grupo vai bater um papo com esse candidato, e sendo aprovado, você já pode fazer parte do grupo, ok?
Bom, eu acho que me alonguei muito, né? Então, eu quero apresentar o nosso querido professor Argemiro e o nosso palestrante Almir Gonçalves. Boa tarde, Argemiro e Almir, sejam bem-vindos e boa palestra para vocês. Opa! Boa tarde a todos! Os colegas me antecederam, o Tiago, a Ioka, tudo polido, né? Sentado aí direitinho. Eu quero dizer para você, levanta, gente. Vamos ficar em pique total para acompanhar, porque hoje tem muito conteúdo, tem muita atividade que vai contribuir na sua formação. Né? Eu sou o professor Argemiro Rodrigues de Souza, eu estou na cidade de Sorocaba, né? Faço parte do GELOG e também tenho interagido com diversos outros grupos, né? Com essa ênfase sobre cidades inteligentes, mas também e principalmente sobre logística e cadeia de suprimentos. Né? Sejam todos bem-vindos, os meus alunos, eu já estou vendo vários aqui, e estou vendo vários amigos também que transitam conosco nessa batalha em tornar a logística e os temas que nós temos tratado mais populares e cada vez mais discutidos, né? Tanto em sala de aula como nos espaços públicos. Bom, o tema da nossa conversa hoje, da nossa webinar, é Cidades Inteligentes, o impacto positivo na logística last mile, nessa última milha, nesse ponto de entrega, né, até o cliente. Agora, as cidades inteligentes, ela tem alguns conceitos que permeiam e identificam uma cidade, um espaço como inteligente. Eu quero lembrar alguns, né? Mobilidade urbana, características com tecnologias inovadoras, está o gerenciamento em todo esse processo. Isso faz parte de uma cidade inteligente. Agora, não só isso. Antes de tudo, nós precisamos entender que cidades inteligentes são cidades em que a tecnologia e os recursos estão centrados nos cidadãos, nos munícipes. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o desenvolvimento da cidade de São José dos Campos e como ela vem se preparando, né, para manter a categoria de cidades inteligentes. Porque, afinal, essa aula que o nosso palestrante de hoje vai nos dar, ele vai falar exatamente sobre essa facilidade da cidade, porque ele é secretário de projetos da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o Almir Gonçalves, que eu já chamo para, então, ficar aqui ao meu lado, né? Almir, seja bem-vindo, obrigado pela sua disposição, satisfação ouvir que São José dos Campos é a primeira cidade inteligente com um processo, né, de certificação sustentável e resiliente. E, com isso, nós vamos ter muita experiência, muita troca, né, que eu tenho certeza que vai contribuir com os nossos participantes dessa tarde. Almir, é com você, se apresenta e conduz aí o tempo, né? Eu vou, eventualmente, pedir para você controlar o tempo para a gente ter a possibilidade de manter a interação com o público. E já vou pedir o público ir colocando as suas observações, as suas dúvidas, os seus comentários, para a gente selecionar e voltar posteriormente para a gente conversar. Almir, uma boa apresentação, estamos juntos, conta comigo e com toda a equipe que está no suporte aqui. Vamos lá. Boa tarde, professora Jamir, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui a convite do CRA e vou falar um pouquinho aí, me apresentar, sou chefe dos projetos de mobilidade na Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos e vou apresentar um pouco das inovações tecnológicas que a Prefeitura de São José dos Campos tem aplicado na área de mobilidade e como isso tem ajudado e melhorado a qualidade de vida e a qualidade de deslocamento, de mobilidade da população da cidade. Eu vou iniciar a apresentação. Todos veem aí, professor? Tá ok? Visível? Legal, bacana. Vamos lá, então. Bem, falando um pouco dessa certificação, né? Certificação nada mais é do que o reconhecimento de um trabalho que a cidade de São José dos Campos vem fazendo ao longo desses anos todos, que tornou a cidade, que certificou a cidade como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável, né? Foram mais de 276 indicadores, né, dentro dessas 3 normas que foram atingidos
para que a cidade pudesse ser reconhecida como uma cidade inteligente de acordo com as normas internacionais, com a ISO 37120, 37122 e 37123. Já falando diretamente agora um pouco das inovações de mobilidade, um primeiro destaque que eu gostaria de falar é sobre o CSI, que é o nosso Centro de Segurança e Inteligência, né? É um local, é uma estrutura adotada com diversas câmeras, mais de 1.180 câmeras espalhadas pelas cidades, onde nós temos 340 portais eletrônicos que fazem a tecnologia de leitura automática de placas, com mais de 3 milhões de leituras de placa por dia. Isso não significa que são 3 milhões de veículos circulando pela cidade, mas sim 3 milhões de detecções de veículos circulando nos diversos pontos espalhados aí, nos mais de 1.100 pontos espalhados pelo município, nas vias, onde toda essa tecnologia, além de monitoramento, também é adotada de uma inteligência analítica que consegue identificar os veículos pelo tipo do veículo, pela característica do veículo, característica do condutor, característica das pessoas, reconhecimento facial. Só para vocês terem uma ideia, não é linkado diretamente à mobilidade, mas sim à segurança pública, que também acaba refletindo na qualidade de vida da população. Saiu uma matéria que, recentemente, em 8 horas, foram realizadas 3 prisões de pessoas com mandado de prisão, até de outros estados, graças ao sistema de reconhecimento facial dentro dos prédios públicos das cidades, e foi identificada essas pessoas que tinham mandato de prisão expedido, onde foram realizadas as 3 prisões em menos de 8 horas. Isso aí é só um exemplo. Na área de mobilidade, todo esse controle, né, todo esse monitoramento, onde você consegue identificar até mesmo por tipos de veículo, caminhões, zonas de extinção, para você qualificar essa informação analítica, né, você consegue ter um acompanhamento em tempo real das condições de tráfego da cidade e podendo agir de forma mais rápida e assertiva a problemas eventuais que possam vir a acontecer, quer seja um questionamento, quer seja um veículo quebrado, que isso acaba impactando diretamente na mobilidade e toda uma cadeia e todo um fluxo de veículos, não só naquele ponto, mas podendo afetar a região inteira. A exemplo, rodovia Presidente Dutra, que é a nossa rodovia federal que corta toda a cidade, dividindo a cidade praticamente ao meio, na sua região urbana. E cada vez que tem uma ocorrência, um acidente na rodovia Presidente Dutra, acaba afetando o trânsito da área urbana. E identificar esses tipos de problema o mais rápido possível dá condição ao poder público agir, né, de maneira corretiva e para atenuar os impactos desses problemas. Falando um pouco agora da Zona Azul, né, o estacionamento rotativo, o serviço de estacionamento rotativo da cidade, que é uma das serviços mais modernos do país, onde conta com sensores de ocupação de estacionamento, que os usuários conseguem ter essa informação. O sistema, através do sensor, ele consegue captar a informação se a vaga está ocupada ou não e transmitir essa informação em tempo real para os usuários do aplicativo, do sistema, através do aplicativo, tá? E também através de painéis de informações localizados nos principais centros comerciais da cidade, que no centro e na região sul. São 2 locais que têm à disposição de 7 painéis posicionados estrategicamente, que dá a informação da quantidade de vagas disponíveis para os usuários que circulam por ali. Similar ao que acontece muitas vezes em alguns shoppings, em algumas cidades do Brasil. Além dessa informação em tempo real de ocupação das vagas, né, que você tem um exemplo aqui, onde você tem pelo aplicativo, né, o vermelhinho aí que indica a vaga ocupada, o verde vaga livre, e você também tem a opção de navegar, né? Você clicando em cima da vaga, você tem a possibilidade de ser direcionado através do Google Maps
até essa vaga desejável. E também existem outras facilidades dentro, até mesmo por Pix hoje, para aquisição de créditos, para meios de pagamento, para facilitar ainda mais o cotidiano e a vida dos usuários do serviço de estacionamento rotativo da cidade. Mas além de sensores, além do aplicativo, georreferenciamento, também temos o veículo guardião, que é parte do processo, que é parte do sistema de estacionamento rotativo. Esse veículo, ele é equipado, parece até o veículo do Google, né? Ele tem um monte de câmeras ali, e essas câmeras são câmeras com leitor automático de placas, né? Que fazem a leitura automática dos veículos para identificar se esses veículos estão ou não com seu ticket ativo, e também tem uma câmera de contexto, que a gente chama, que é uma câmera que identifica onde e qual é o local que esse veículo está estacionado, além do georreferenciamento, né? E esse sistema, automaticamente, ele consegue cruzar essas informações do sistema de emissão de tickets com o sistema do cadastro do veículo e, com isso, gerar a fiscalização de maneira praticamente automática. O agente de trânsito que faz a validação dessas informações, ele faz em 3 cliques, né? Apertando 3 vezes a tela, ele consegue validar essas informações para que possa ser gerada a fiscalização ou auto de infração. Isso aumenta ainda mais o respeito à utilização desse serviço, porque a essência do estacionamento rotativo é democratizar o uso do espaço público, para que existe essa escassez de vagas de estacionamento, principalmente nos centros comerciais das cidades, né? Então, a utilização desse recurso previsto em lei, que é a implantação de estacionamento rotativo, ele dá a oportunidade para que mais pessoas possam utilizar aquele espaço para aquela finalidade que é a utilização de comércios e serviços ali, né? Então, mais uma vez, utilizando tecnologia de maneira a melhorar, né, otimizar, né, e qualificar melhor os serviços prestados à população. Temos também os semáforos inteligentes, né? Os semáforos inteligentes, em São José dos Campos, temos um sistema chamado Sistema Trafigor, né, que é um controle inteligente do semáforo. Como que você utiliza normalmente os semáforos hoje para eles fazerem a programação? Existem algumas maneiras. Você pode fazer uma pré-programação, que você vai lá em campo, faz a contagem pessoalmente, lá a quantidade de veículos que circulam de um lado, do outro, de um cruzamento, de uma determinada via e da outra via. Você transforma esses dados em programação semafórica e, ao longo do dia, o semáforo, automaticamente, ele vai mudando aquela programação de acordo com os horários que você pré-programou. Só que é uma coisa meio engessada. Qualquer alteração que você tenha que vir a fazer, você tem que fazer manualmente. Não dá para você fazer de maneira externa, né, ou remota, né? Aí, depois, temos também a opção que é por conexões via cabo de fibra ótica, em que temos também, daí já melhorou a parte de opção de comunicação remota, que você possa fazer essa alteração, mas ainda assim, a programação pré-ajustada, né? Aí temos também semáforos que utilizam câmeras, né? Aquela bolinha preta em cima do semáforo, que muita gente acha que, poxa, aquilo lá é fiscalização. Na verdade, não é. Aquelas câmeras pequenininhas, redondinhas, que ficam normalmente acima do semáforo, né? São chamados os laços virtuais, né? Que eles fazem a contagem de veículos ali de maneira virtual, através de câmera, né? E inteligência analítica que faz a contagem de veículos. Esses dados de contagem de veículos, eles são transformados em programação semafórica, em tempo semafórico, e ajusta de acordo com a quantidade de veículos que estão circulando naquele momento. O sistema Trafigor, ele também faz a contagem de veículos, mas os dados que ele utiliza, ele consome os dados do Google, né? Você, quando habilita o seu celular lá, quando você clica lá e aceita os termos de uso, naqueles milhões de letras e de palavras que tem lá, você dá um aceite que você compartilha, mesmo que remotamente, o seu georreferenciamento, a sua localização. Então, basicamente,
como é que o Google transforma isso? Você já viu o Google Maps? Eles têm, quando você abre o Google Maps e você clica na camada lá, trânsito, que tem aquelas vias que estão mais vermelhinhas, laranja, amarelinha, verde, que é de acordo com o volume de veículos que estão circulando por ali. Se está vermelhinho, que significa que está mais congestionado. Se está verdinho, que o trânsito está mais livre. Então, essa informação é consumida pelo sistema Trafigor, que transforma esses dados de volume de tráfego de veículos em tempo semafórico, que se ajusta automaticamente, sem precisar de uma infraestrutura de câmera, sem precisar de uma infraestrutura de fibra ótica, sem precisar de uma infraestrutura ou até mesmo um laço indutivo no solo. Então, é um avanço na tecnologia, que tem uma facilidade de instalação, você não requer tanto de infraestrutura, e funciona perfeitamente, ajustando de acordo com esses dados consumidos aí, fornecidos pelo Google, né? Além do que, nós temos mais celulares do que pessoas, basicamente, né? Então, todo cidadão, basicamente, que circula pela cidade acaba tendo um celular. Então, ele te dá essa possibilidade. Depois temos um serviço de car sharing, né? Que é nada mais é do que um rent-a-car, de maneira mais dinâmica, que é o serviço BIP-BIP, né? Que são serviços de veículos elétricos compartilhados, que eles ficam localizados por toda a região central e em alguns pontos estratégicos na cidade, né? Através de um aplicativo, os usuários baixam, fazem o seu cadastro e conseguem ter acesso a esses veículos de maneira muito mais prática, rápida, do que você ir até uma locadora de veículos para alocar um veículo, né? Você tem muito menos burocracia para fazer e basicamente é o mesmo serviço, que é a locação de veículos. Mas é uma maneira muito mais dinâmica, né? A exemplo, São José dos Campos está a basicamente 50 minutos do aeroporto de Guarulhos, então existe muito esse translado entre aeroporto, São José, aeroporto. Então, muitas pessoas acabam se utilizando para fazer esse serviço e também pequenos deslocamentos dentro da cidade. Uma vez que São José dos Campos, ele tem um serviço, a BIP-BIP, ela adotou um sistema diferenciado em São José dos Campos, que é um sistema dockless, na região central, que não tem as estações. Está vendo na imagem aqui, à direita de vocês, ele mostra uma área toda sombreada. Essa área sombreada é onde você pode deixar o veículo elétrico em qualquer uma dessas vagas na rua, né, um local regulamentar, onde é permitido estacionar, você pode estacionar o veículo elétrico que você está utilizando sem problema nenhum, sem ter a necessidade de ter que se deslocar até uma estação específica. Isso traz uma facilidade e um incentivo maior para que o usuário possa utilizar o serviço. Seguindo um pouco pelo mais tecnologia, agora a tecnologia a favor da infraestrutura viária, que é o programa Olho no Asfalto. O programa Olho no Asfalto, ele utiliza a tecnologia de sensores instalados na suspensão dos veículos, tá? Em São José dos Campos, esse serviço foi contratado, foram utilizados 30 veículos para fazer o monitoramento de 2.900 quilômetros de vias da cidade, vias pavimentadas. E esse sistema de sensores, eles foram instalados entre as rodas do veículo, onde ele fazia a medição dessa oscilação, dessa variação do asfalto, com isso, podendo, através desse algoritmo, identificar as condições do pavimento. E, além dos sensores, ele também utilizava um serviço de câmera, né, através de um aplicativo no celular, instalado nos veículos, que conseguia identificar outros danos, buracos, outras imperfeições no pavimento, que poderiam ser identificadas através desse analítico da câmera do celular, do aplicativo instalado no celular, que conseguiria fazer essa identificação e, com isso, gerar dados, gerar relatórios, para que a municipalidade, a prefeitura,
pudesse ter um diagnóstico, um mapa de toda a estrutura, de toda a infraestrutura viária que estava naquele momento. Por que é tão importante isso? Esse diagnóstico permite que a prefeitura consiga fazer uma aplicação mais assertiva dos recursos que tem disponíveis para a conservação do pavimento. E nesse programa, conseguiu-se identificar e também priorizar os principais corredores da cidade, que interligam as regiões, e também os principais corredores do transporte público. Com isso, você consegue favorecer a maior demanda de transporte que existe na cidade, de acordo com as condições do pavimento, né? Seguindo agora, falando um pouco do projeto Acesso Já. Esse projeto Acesso Já é um programa Acesso Já. Ele é voltado para um serviço de transporte de passageiros para pessoas com deficiência, né? É um projeto inclusivo, já existia há um bom tempo em São José dos Campos esse projeto, mas numa metodologia existia limitações de atendimento do serviço, que eram feitas com 100% dos veículos adaptados para pessoas com cadeirante. Existia uma limitação de atendimento e uma grande demanda, né? Uma demanda reprimida. Eram atendidos, em média, 400 usuários pelo serviço do modelo antigo, né? E foi feito uma atualização, uma modernização desse projeto em 2017, podemos dizer que foi feita uma uberização desse serviço, de maneira que identificar que os usuários que necessitavam realmente de ser transportados por um veículo adaptado, que comporta uma cadeira de rodas, ou tem pessoas que têm a dificuldade de locomoção até o ponto de ônibus, um exemplo, que tem essa dificuldade de se deslocar da sua casa até o ponto de ônibus, e não consegue ter acesso ao transporte público, mesmo sendo gratuito para ela, mesmo 100% da frota do transporte público em São José dos Campos ser adaptada, ter disponibilidade de rampas, de acessibilidade, né, de elevadores para a acessibilidade dos cadeirantes dentro dos veículos, essas pessoas elas têm essa limitação até mesmo de chegar até o sistema do transporte público, que é um ponto de ônibus. Então, para essas pessoas, tem esse serviço de porta a porta, que é o Acesso Já. Hoje, são atendidos mais de 1.200 pessoas, com uma média aí de 9.800 viagens sendo realizadas por ano. E, basicamente, pagando o mesmo valor do que era feito o serviço com um veículo 100% adaptado. Só que, além da tecnologia, que é a uberização desse serviço, também foi aplicado mudanças de políticas, de conceitos, para identificar, definir, separar quais são os tipos de usuários que podem utilizar o veículo não adaptado e o veículo adaptado. Para vocês terem uma ideia, os motoristas, né, foi contratada uma empresa para gerenciar esse serviço. Os motoristas que prestam serviço de veículos não adaptados para o transporte do Acesso Já são o mesmo motorista que prestam serviço para Uber e para 99, é um exemplo, né? Ele também seria como se fosse mais um aplicativo, mais uma plataforma de rede de compartilhamento que pode ser utilizada, que pode ser um serviço prestado por esse tipo de motorista. Então, é uma maneira muito, teoricamente, dinâmica, né? Melhorou muito mais o serviço, né? E otimizou muito mais a qualidade do serviço. Antes, a pessoa levava 15 dias para fazer o agendamento. Hoje, com um dia de antecedência, a pessoa consegue fazer o agendamento para esse serviço. A linha verde, falando também um pouco de sustentabilidade, né, na área de mobilidade. A linha verde é o primeiro corredor sustentável de transporte público da cidade, um transporte de massa, né, 100% elétrico, onde seus veículos leves sob pneus, ele tem uma frota 100% elétrica, com capacidade para 169
passageiros, né? Sistema BioSafe de desinfecção do ar-condicionado, que surgiu justamente no período da pandemia, esse modal de transporte, né? E tem espaço para cadeirante, piso baixo, para acessibilidade, tomada USB em todos os bancos, né? E muito silencioso, muito confortável. Por ele transitar num corredor exclusivo para ele, né? Diminuiu, otimizou, né? Deu uma agilidade ao tempo de viagem que os usuários tinham. Para vocês terem uma ideia, os usuários que levavam em média 50 minutos para se deslocar da mesma região que a linha verde atende hoje, pelo transporte comum, hoje eles conseguem fazer esse mesmo trajeto em 25 minutos, né? Uma redução de 50% do tempo, com mais conforto, né? Mais frequência, mais agilidade e pagando a mesma tarifa que ele pagaria para utilizar um transporte comum, né? Dentro do município. Falando um pouco também do PrefBook, é uma maneira de resiliência, utilizando a tecnologia para resiliência, para resolver um problema. O que o PrefBook é? O PrefBook são serviços que normalmente as pessoas teriam que se deslocar até os balcões de protocolo da prefeitura para abrir processos. Hoje eles conseguem fazer isso de maneira online. Inclusive recursos de multa, indicação de condutor e aberturas de processo em mais de 85% dos serviços disponíveis na prefeitura, né? E isso não precisa baixar aplicativo, através de uma plataforma web, né? O Waze for Cities é uma parceria que a Waze tem com a Prefeitura de São José dos Campos e com muitos outros municípios da cidade, onde a Prefeitura ela consegue alimentar de maneira até antecipada as informações que são direcionadas, que os usuários enxergam em tempo real através do aplicativo. Um exemplo, vai ter uma obra em determinado local e vai acontecer essa obra, a interdição dessa obra vai acontecer a partir da meia-noite de sexta-feira. Aí, antecipadamente, a prefeitura consegue gerar essa informação, alimentar essa informação no Waze, em que o motorista, com 2, 3 dias de antecedência, ele consegue ter acesso a essa informação e planejar a sua viagem, a sua rotina, com base nisso. Não precisa acontecer a interdição para depois, não precisa ser reativo, ele pode ser preditivo, né? Ele pode se antecipar com essa informação e, com isso, ajudar aos usuários e otimizar os usuários no seu cotidiano, no seu deslocamento. O GeoSanja é uma plataforma de informação georreferenciada da Prefeitura de São José dos Campos, onde você consegue ter informação dos pontos de táxi, ponto de ônibus, sistema cicloviário, onde tem paraciclos na cidade, onde tem semáforos inteligentes, onde tem as câmeras instaladas na cidade. Você consegue ter acesso a todas as informações de maneira georreferenciada através da plataforma GeoSanja. É uma maneira que a Prefeitura encontrou de se comunicar e de maneira transparente, fornecer informação aos usuários, tanto de São José dos Campos, quanto pessoas que queiram. Vocês mesmos podem acessar lá, digita no Google lá, GeoSanja, no Google, que vocês vão poder acessar a informação e visualizar todos aí os dados de São José dos Campos disponíveis nessa plataforma. Bem? Agora, falando um pouco de infraestrutura, que é voltada, que tem ajudado a logística, né, principalmente a logística last mile, né, que quando a mercadoria chega à área urbana para ser entregue à população. Como que a prefeitura consegue auxiliar o sistema de logística, o serviço de logística nesse momento? Através de todas essas ferramentas que foram citadas até agora e também de melhorias, né, e construções, e inovações, e atualizações e manutenções na sua infraestrutura viária, para que o trânsito da cidade seja um trânsito mais que tenha uma maior fluidez, mas não só fluidez, mas segurança também, para que isso possa, o usuário, a população, possa se sentir segura e
ter essa fluidez, com isso, melhorar o seu deslocamento. Se a gente consegue, se a prefeitura consegue melhorar o deslocamento de todos os usuários, consequentemente, o serviço de logística também é beneficiado com essa melhoria de infraestrutura. Um exemplo aqui é a rotatória do gás. Eu vou citar agora alguns exemplos de que aconteceu ao longo da história desses últimos anos de São José dos Campos, os últimos 10 anos de São José dos Campos, a rotatória do gás. Se alguém conhece a região, fica localizado na região leste da cidade, era um nó, que a gente chamava assim, né? É uma grande rotatória que conectava duas grandes micro-regiões da região leste da cidade, região do Novo Horizonte e região do Campo São José, com mais ou menos umas 80 mil pessoas morando nessas duas regiões aí. Maiores até que muitos municípios do Brasil, morando só nas regiões e passando todos eles diariamente por essa rotatória. E nas mediações dessa rotatória, nós temos algumas distribuidoras de gás e outras grandes empresas aqui, porque justamente é muito próximo à Revap, né? Um ao outro polo, grande polo gerador do município. E a gente tinha esse problema diário. Todo dia, final de tarde, horário de pico, daqui a pouco, entre pico, horário de almoço, sempre tinha quilômetros até, chegamos a ter quilômetros de congestionamento nesses locais, porque o semáforo não dá conta. E quando quebrava um caminhão nessa rotatória, as carretas, né? Porque é em desnível, é declive, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, é isso daqui. Imagina quebrando uma carreta aqui. A gente tinha uma grande dificuldade com isso, sempre tinha grandes problemas com isso, né? Aí, de maneira paliativa, você faz programação semafórica, você faz operações locais, mas é sempre paliativo, nunca vai resolver o problema. Para resolver definitivamente, é infraestrutura viária. E para isso foi construído o túnel agora, antes era a rotatória do gás, agora nós temos o túnel do gás, né? Que foi tirado esse cruzamento em nível, facilitando o deslocamento das pessoas ali por aquele cruzamento e diminuindo em muito até mesmo os problemas de quebra de veículos e de acidentes que ocorriam no local. Um outro exemplo é a rotatória do Colinas, também um grande nó na região da cidade, ligando a zona central para a região zona oeste, onde você tem um monte de polos geradores de tráfego no entorno ali, tem shopping, tem supermercados, tem pelo menos 7 escolas particulares naquela região, né? Tem uma universidade que é praticamente ponto obrigatório de passagem, que fica localizada na zona oeste, que é a Univap, que era passagem obrigatória para chegar até a Univap, pelo Colinas. E também gerava quilômetros e quilômetros de congestionamento ao longo da história. Qualquer programação semafórica que você faz no local, melhoria de sinalização, é paliativo. Para você resolver definitivamente todo esse nó, todo esse conflito que existe no local, precisa de melhoria de infraestrutura viária. E para isso foi construído o Arco da Inovação, né? Que é a ponte estaiada nossa aqui de São José dos Campos, que além de ajudar na mobilidade, também acabou se tornando um cartão postal aí da cidade, né? Eu brinco que São José dos Campos gosta tanto de bolinho caipira, se alguém não sabe o que é o bolinho caipira, que a gente fez até uma ponte parecida com um bolinho caipira, viu? A Via Cambuí, a nossa maior obra de viária da história da cidade, com quase 9 quilômetros de extensão, ligando a zona leste da cidade, que é quase na divisa da região central da cidade, até o extremo da região sudeste da cidade, que é a maior área que está em desenvolvimento, em crescimento hoje em São José dos Campos. É uma via construída especificamente para otimizar o deslocamento das pessoas dessa região sudeste para a região central, mas também para que tivessem um melhor acesso da Zona Leste até a rodovia Carvalho Pinto, a rodovia dos Tamoios. Mas um dos benefícios que temos através da Via Cambuí é o desenvolvimento orientado pelo tráfego, né, pelo trânsito. A construção dessa Via Cambuí
ela vai trazer, e tem trazido, né, depois da sua inauguração, até mesmo quando iniciou-se o projeto, o desenvolvimento de toda a região no seu entorno, que era um vazio que existia dentro da área urbana. Aí os investidores, os investimentos, né, os loteamentos, né, começam a se desenvolver no entorno dessa infraestrutura viária, né? E isso nós chamamos de desenvolvimento orientado pelo trânsito. Falar um pouco da Via Jaguari, que é uma via que vai atender em muito a parte de logística da cidade, que ela conecta da zona norte da cidade até a região central, passando e atendendo uma das grandes indústrias que nós temos em São José dos Campos, né, que é a J. Macedo, né? E existe, né, um grande problema de tráfego de veículos pesados, né, caminhões, carretas, que saem, que atendem, né, tanto trazendo matéria-prima até essa indústria, como levando o produto já manufaturado para os distribuidores, para os atacadistas e varejistas de todo o Brasil, né? Essa Via Jaguari, ela vai conectar aqui, margeando a linha do trem, vai resolver esse problema, vai sair diretamente na Via Norte, que é uma outra via que foi construída para atender o deslocamento das pessoas da região norte para a região central. E esse é um dos problemas que nós temos no cotidiano, diariamente, de deslocamento. Caminhões, esse aqui é o menor que a gente tem se deslocando até a J. Macedo. E esses caminhões passando por dentro de bairros, passava por dentro de ruas estreitas, vias que não têm a infraestrutura de pavimento para suportar esse tipo de tráfego, né? Então, para atender, para resolver esse problema, melhoria, construção de infraestrutura viária. Isso aqui é uma das carretas que atendem a J. Macedo. Isso aqui é um silo de trigo, né? De matéria-prima que é utilizado na indústria ali da J. Macedo. Então, eu já me deparei na rua com uma ocorrência dessa carreta, desse porte aí, tombada na rua. Imagina, 12 horas de interdição viária por conta de um veículo desse tombado na rua. Então, a melhoria na infraestrutura viária, também voltada para esse tipo de transporte, para esse tipo de veículo, é necessário para que a cidade possa se desenvolver de maneira sem prejudicar a circulação dos demais, da população em geral, né? E beneficiando também, trazendo benefícios à parte da indústria, né? Esse é um dos grandes desafios. Essa é a via que, diariamente, essas carretas acabam circulando, né? Uma via simples, de pista dupla, o pavimento acaba ficando todo remendado, porque não tem uma estrutura voltada para isso, né? Aí são parte das obras que já estão em construção, a Via Jaguari, e aqui ao fundo nós temos a J. Macedo. O viaduto Santo Inês, para finalizar, nós temos o viaduto Santo Inês, o antes dele e o depois, localizado na Zona Leste. Essa rodovia aqui é a rodovia Presidente Dutra, né? Um dos nossos grandes desafios que tem é de transposição, porque ela divide a cidade ao meio, e nós sempre temos e sempre teremos uma grande dificuldade de transposição dessa rodovia. Ele foi construído em 2010, esse viaduto Santo Inês. Aqui embaixo vocês têm uma distribuidora de veículos, né? Um depósito aqui das construtoras, das montadoras, que acabam, depois que fabricam seus veículos, aqui no caso a General Motors, que é localizada aqui em São José dos Campos, deixa os veículos aqui para serem distribuídos posteriormente para o Brasil inteiro. Antes, o que acontecia? Daquele ponto onde foi construído o viaduto Santo Inês, os veículos de carga ou até mesmo veículos de passeio, para se deslocar para São Paulo, dessa região, eles tinham que fazer um desvio de 6,7 quilômetros. Com a construção do viaduto Santo Inês, esse percurso diminuiu para 1 quilômetro. O que acontecia? Nesse 6,7 quilômetros, além do tempo de viagem,
tinha a exposição ao risco, o aumento de tráfego nesse trecho na rodovia, por causa o veículo acaba saindo de velocidade zero daqui para até acelerar o que é a velocidade da via, depois reduzir novamente para sair. Isso acaba gerando congestionamento, morosidade e risco a acidentes, né? E com isso a gente conseguiu otimizar bastante o deslocamento das pessoas e de veículos de transporte de carga também. Bem, para finalizar, eu deixo uma frase aí, em comemoração também, lembrando, estamos há 30 anos, agora em maio, dia 24 de maio, a Secretaria de Mobilidade Urbana faz 30 anos em São José dos Campos, e nesses últimos 30 anos nós temos criado caminhos e conectado pessoas para melhorar a qualidade de vida de cada um. Tá certo? Muito obrigado. Estamos aí à disposição para dúvida e interagir com a galera. Almir, que maravilha de conteúdo. Tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo, né, foram impactados com as imagens e o conteúdo que até então você apresentou. Mas tem muita pergunta, tem muita gente interagindo. Continua, pessoal, perguntando aí, que a Ioka está me mandando aqui para a gente estar selecionando as perguntas, juntando algumas com o mesmo propósito, para a gente poder ser bem produtivo. Mas antes, Almir, antes da gente seguir com algumas perguntas, eu queria fazer menção de alguns colegas ilustres que estão nos prestigiando, mas, em especial, eu vou mencionar, então, Maurício Delosso, ele que é um dos facilitadores do Conselho Regional de Administração e está aí, né, fazendo parte do Conselho e está nos prestigiando. Então, muito obrigado, Maurício Delosso, o qual, na sua pessoa, eu cumprimento todos os participantes também do Conselho Regional da Administração que estão nos prestigiando. E o professor Rodolfo Martins, que é o nosso colega do GELOG e que está com toda a sua turma, né, lá do SENAC, participando conosco. Então, eu queria mandar um abraço caloroso a todos os estudantes, né, usando aí a pessoa do professor Rodolfo, que está conduzindo a sua turma para participar nessa atividade. Mas, olha, tem uma pergunta aqui que eu queria já dar início, Almir, que foi conduzida pelos membros do Grupo de Excelência em Gestão Pública, né? E eles estão exatamente dando esse foco na gestão pública. E aí a gente já poderia esclarecer também que o gestor público pode ter acesso à Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né, que o governo federal estipulou, e lá tem várias métricas em que os municípios podem estar sendo orientados, porque eu ouvi vários comentários sobre dúvidas de que o poder público na cidade deles precisava saber disso. Com certeza, eles foram informados e têm a carta, né? Cabe aí à população também estimular o poder público a interagir, conhecer e implementar ações para uma cidade inteligente e, principalmente, para facilitar, né, a vida dos moradores do município. Bom, vamos então lá na pergunta, Almir, ver se você me ajuda aqui. Eles dizem o seguinte, ó, com a tecnologia implantada, quais as vantagens obtidas na mobilidade, na gestão e planejamento do transporte, né, principalmente transporte público, agregado a esse modelo de tecnologia, né? Então, você mencionou algumas coisas, mas eles pedem uma ênfase sobre essas ações para o transporte público. Tá. Transporte público, um exemplo de São José dos Campos, a gente está passando por um período de transição, não é? Do contrato antigo, né, que estamos aí nesse processo para um novo contrato. Nesse novo contrato, um novo modelo de transporte, baseado em dados e informações, pela demanda, pela quantidade de pessoas, pelo deslocamento das pessoas, né, que veio mudando ao longo do tempo. Essa é uma das dificuldades que a gestão pública tem. Muitas vezes você faz um formato de um contrato, de uma prestação de serviço, e muitas vezes acaba durando muito tempo esse contrato, no caso de uma concessão, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e que as coisas vão mudando ao longo do tempo, vão se mudando, vão se alterando, e muitas vezes por conta de força de contrato e
de legislação, você não tem a possibilidade de atualizar, né? Então, São José dos Campos está fazendo um modelo de contrato, né, um modelo de edital, separando a operação da infraestrutura, o CAPEX do OPEX, né, a alocação de veículos ficando por conta da prefeitura, o sistema de bilhetagem ficando por conta da prefeitura e deixando para os operadores aí somente a parte de operação, da prestação de serviço de operação, motorista, garagem, etc. Esses desafios de utilizar a tecnologia para melhoria, né, você utilizar a tecnologia no planejamento, né, você ter um sistema que você consiga gerar dados, gerar informação, para que através dessa informação você consiga ter um tempo de resposta maior, mais rápido, né, para atender as dificuldades que possam vir a acontecer ao longo da prestação do serviço do transporte público, quer seja uma linha de um determinado bairro que aumentou a demanda exponencialmente num determinado horário por conta de uma instalação de um polo gerador de tráfego, um supermercado que foi instalado ali. É natural que isso vai acontecer, que vai aumentar a quantidade de pessoas, de uma indústria que se instala ali, de um shopping que se instala, de uma escola que se instala num local, de um hospital que se instala num local. Tudo isso são polos geradores de tráfego que não só no transporte individual, mas também no transporte coletivo acaba impactando. E é necessário que o poder público tenha um monitoramento constante dessas informações para que eles possam ter uma tomada de decisão mais rápida, de maneira que esses problemas não se tornem ainda maiores, né? É isso, Agenir? Perfeito. Com essa explanação, Almir, você também já me ajudou a responder as perguntas que o José Linaldo Lins tem colocado no nosso chat, sobretudo sobre esse aspecto do transporte público, né? Mas o José Linaldo, ele vai além e coloca aqui uma pergunta que eu queria que você me ajudasse a responder. Ele diz o seguinte: nesse novo conceito de cidade inteligente, né, teve a prioridade a mobilidade urbana e o transporte, ou somente o transporte particular teve preferência? Não, São José dos Campos, a gente tem trabalhado, né, alguns conceitos dentro da mobilidade urbana. Um exemplo, a cidade de 15 minutos, né, que é uma coisa que todo mundo... E também a inversão da matriz modal, né, que é aquela pirâmide onde você tem o transporte a pé, o transporte por bicicleta, transporte por modos ativos, por veículos não poluentes, né, transporte coletivo e, por último, transporte individual, né, que acaba sendo a maior fatia dentro do deslocamento do cotidiano dos grandes centros urbanos. E São José dos Campos tem trabalhado na inversão dessa matriz modal, aplicando investimentos dentro do transporte coletivo, quer seja na infraestrutura, né, na melhoria do pavimento aonde o transporte coletivo passa, na priorização do transporte coletivo com criação de faixas exclusivas para diminuir o tempo de deslocamento do transporte coletivo, no conforto, na melhoria do tipo do veículo que você coloca para transportar, porque infelizmente é uma realidade, tá? Eu vou falar agora. Ônibus, ele é feito em cima de um chassi de caminhão. Ele não é feito em cima de um chassi para ônibus. Ele é feito em cima de um chassi para caminhão, ou seja, para transportar carga. E o Brasil, ele adapta uma carroceria para que ele seja transportado passageiro. Então tem que mudar esse conceito até mesmo na indústria que fabrica ônibus. Então, tem que fazer chassis de ônibus, não chassis de caminhão para adaptar para ônibus, né? Então, piso mais baixo, com mais acessibilidade, mais espaço para o usuário, com mais conforto, né? Então, as mudanças têm que acontecer aí, né? Além da aplicação, e se incentiva a mudança da matriz modal para o transporte coletivo, mas também tem
o transporte de modos ativos, né, que são as micromobilidades, né, que é por bicicleta, a melhoria da infraestrutura, até mesmo para a pessoa se deslocar a pé, a melhoria de uma calçada, né, no seu percurso que você faz da sua casa até a escola ou até o ponto de ônibus, se você melhora a condição dessa infraestrutura voltada para o pedestre, você fomenta também, né? E para a questão de sistema viário, São José dos Campos tem mais de 170 quilômetros de sistema cicloviário e nós temos a intenção que até o ano que vem a gente consiga chegar a 200 quilômetros. E assim, melhoria contínua, né? Ampliando continuamente esse sistema cicloviário para poder fazer o fomento desse modal também. Ok. Ô, Almir, que maravilha. O poder público tem um papel fundamental para tornar essas ações, né, efetivas. E aí, alguns comentários têm ocorrido aqui no nosso chat, e eu quero fazer uma síntese aqui, né, sobre principalmente os gestores públicos de São José. O último prefeito, né, o Felício Ramute, hoje atual vice-governador, e é o homem também administrador de empresas, focado em gestão pública, e também tem uma grande vivência em mobilidade urbana, né, porque ele foi vice-presidente, né, do grupo de mobilidade urbana na Frente Nacional, né? E hoje o prefeito Anderson Farias, com certeza, tem conduzido também boa parte desses projetos que foram iniciados, né? Mas eu queria citar também o Alberto Marques, que é o secretário aí de Inovação e Desenvolvimento Econômico, que sempre tem uma fala muito positiva nos encontros dos fóruns de cidades inteligentes, sempre promovendo aí a cidade, falando como um case de sucesso, né? E, obviamente, você, né, Almir, tem sido aí uma expressão de como os gestores públicos estão engajados e conhecedores do que estão fazendo. Mas a Sociedade Brasileira de Proteção Humana, eles dizem o seguinte, ó, parabéns à cidade de São José dos Campos pela conquista, uma saudação especial ao saudoso comandante acredito que é a Guarda Municipal, né, o Elvis de Jesus, que também contribuiu para esses números, né? Enfim, Almir, em cima desses nomes que foram citados, com certeza esse engajamento do poder público em enxergar a cidade como algo importante para a qualidade de vida, né? Tendo esses acessos, né? Como é que é feito isso aí? Existe esse conselho, esses grupos de consenso? Como é que funciona? Só para a gente ter uma clareza. Quem olha São José dos Campos hoje acha que foi, talvez, pensa assim, a cidade é grande, do dia para a noite, né, que conseguiu. Mas, na verdade, eu tenho 25 anos de prefeitura, então eu entrei em 98 como agente de trânsito. E eu vi a história dessa cidade se transformar, desde Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, e Felício Ramute, e agora o Anderson. E o que tem em comum o Eduardo Cury, Felício Ramute e o Anderson Farias é que os três foram secretários de mobilidade urbana. Eles têm essa visão de mobilidade, enxergam mobilidade de maneira diferenciada e sabem o quanto isso impacta na vida das pessoas e valorizam os projetos que são voltados à mobilidade. Não só a mobilidade, mas também todos os outros aspectos, aí, segurança pública, saúde, educação, zeladoria da cidade, enfim, cultura, lazer. Existem 4 conceitos dentro da gestão atualmente que foram implantados lá pelo Felício Ramute e falam muito, mostram muito como um gestor deve enxergar a prefeitura, como um gestor deve enxergar uma cidade, né? Como ele deve conduzir os seus trabalhos. E os 4 eixos, um deles, inovar, né? Que é, para velhos problemas, novas soluções. Né? O outro é simplificar, né? Se você simplificar o máximo possível de processos, simplificar o máximo possível, facilitar a vida do cidadão.
através dessa simplicidade, simplificar os processos. O serviço público ele tem um histórico de ser muito burocrático, ser muito amarrado, então sempre busque simplificar esses processos para facilitar a vida do cidadão. Compartilhar, né? Compartilhar recursos, compartilhar estrutura, compartilhar conceitos, né? São José dos Campos, a exemplo, um abraço aí, quem lembrou desculpa não lembro o nome, mas do saudoso Elvis, né? Eu conheci pessoalmente, convivi com ele também. O comandante Elvis vai estar eternamente em nossos corações e contribuiu muito para a história da cidade. E na segurança pública, você compartilha, nós temos o projeto Cidade Unida, que é a união das forças de segurança, que tornaram São José dos Campos uma referência na área de segurança pública, né? E o último eixo, que é o quarto eixo, que é uma gestão aberta, uma gestão mais próxima da população. Não adianta o gestor público imaginar e procurar e construir algumas soluções se ele não conversa com a população, porque a cidade é feita de pessoas. E as soluções que nós, da prefeitura, buscamos para as pessoas. Então, é uma gestão mais próxima, mais aberta, com mais contato ali, junto à população, ouvindo os seus anseios, porque muitas vezes a população, que ela nos traz o problema, ela também tem a solução ali, porque ela que convive no cotidiano, no dia a dia, com aquilo ali. Então, esse ouvir as pessoas torna a administração pública mais humana e muito mais assertiva em suas soluções, né? Perfeito. O papel do gestor público é fundamental. Aliás, tem um comentário aqui. O setor público precisa estar antenado para as mudanças de comportamento dos moradores da cidade, que muitas vezes podem ditar novos formatos de se construir a própria cidade. Então, ouvir, né, os munícipes é fundamental. E aí a pergunta vem a seguinte: sobre os aplicativos de compartilhamentos, caronas, né, esses compartilhamentos de veículos, existe alguma proposta de ampliar com o uso de drones para entregas possíveis aí dentro da cidade de São José? Pelo ar? Pelo aéreo, né? Vamos lá. Realmente, a gestão pública ela tem que estar muito atenta. A pandemia, olha, foi um divisor de águas na questão de mobilidade das pessoas. Ela alterou bastante e, assim, teve alterações na área de mobilidade que ocorreram e que não vão voltar. Foram alterações definitivas. Eu nunca tinha ouvido falar de home office. Até então, até a chegada da pandemia. Plataformas como essa que a gente está utilizando aqui para fazer um webinar, eu nem sabia. Webinar, o que era isso? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. A pandemia ela acabou trazendo tudo isso. E são mudanças do cotidiano, né, que também impactam no cotidiano de deslocamento das pessoas. Antes as pessoas só enxergavam consumo de comida indo até o restaurante. Hoje a comida vai até elas, né? Compras era só em loja física. Hoje o e-commerce tem uma representatividade muito forte hoje no comércio, né? E a exemplo desses aplicativos, por exemplo, do drone, não é a prefeitura que acaba regulamentando a parte do uso do espaço aéreo, né? Nós temos a ANAC que acaba fazendo isso. Mas a prefeitura fica atenta, por exemplo, a todos esses modais daquilo que nós temos a gestão, ficamos atentos a essas novidades, tanto é que a São José dos Campos foi uma das primeiras cidades a aplicar, né, a ter um decreto que regulamentasse até então as provedoras de rede de compartilhamento, né, Uber 99, lá em 2017, quando começou a ter esse problema. Aí o taxista brigava e tal, isso, aquilo, e tinha esse conflito, porque era uma novidade. Era uma novidade, e não existia regulamentação, não existia legislação para isso. São José dos Campos foi uma das primeiras cidades que fez um decreto tentando regulamentando esse serviço na cidade para administrar esse conflito. Falou assim, não adianta eu ficar meio que esquivando isso daqui. Eu falei, não, é nosso esse problema, então vamos resolver, vamos ouvir a população, vamos ver o que as pessoas têm para dizer, né? Ouvindo os dois lados, tentando achar
um ponto de equilíbrio e fazendo a gestão disso para quê? Para que a população, o cidadão, né, que as pessoas que andam em São José dos Campos tenham o melhor serviço possível, né? Isso, muito bom, Almir. Almir, tem um comentário aqui que eu queria mencionar aqui. Diz o seguinte, ó, sobre a palestra está me ajudando muito no curso de Engenharia Civil e no de Administração. Que bom! Nós temos vários professores acompanhando, né? Já citei o Rodolfo Martins, o nosso colega, mas nós temos aqui também outra professora fazendo um comentário. Ó. Ela diz o seguinte, que São José dos Campos tem uma topografia razoavelmente plana, o que favorece a implantação de uma gama enorme de alternativas em termos de mobilidade. Isso faz toda a diferença para a logística last mile. Mas vocês também têm outros desafios aí, né? Então, ser planinho é uma vantagem, mas o problema é que São José dos Campos é muito espraiada. Pensa num asterístico, né? Imagina aí na sua cabeça, você que está nos assistindo, que não conhece São José dos Campos, se você olhar no mapa, pensa num asterístico, né? E cada ponta do asterístico é uma região norte, região oeste, região sudeste, região sul, aí você tem sul 1, sul 2, leste 1, leste 2, leste 3, né? Região oeste 1, região oeste 2, e cada uma dessas pontas não se comunica nos seus extremos entre elas. A pessoa tem que se deslocar até a região central para se deslocar para outra região. Isso quando não tem a Dutra, né? A gente fala rodovia Presidente Dutra, uma rodovia federal. Para nós, em São José dos Campos, é uma avenida da cidade, que a gente usa diariamente para se deslocar de uma região para outra. Esse é um dos principais desafios que a gente tem, que a população tem, que a logística last mile tem em São José dos Campos. Não é... Ser plano não significa ser tão favorável assim, né? Tem os desafios. Mas eu tenho aqui, ó, um comentário que um colega fez, o Luiz Carlos da Silva. Ele pergunta para eu repetir aonde encontra a carta para cidades inteligentes que eu citei. Eu coloquei no chat, né? Vocês vão encontrar aí nos comentários já um atalho caindo direto no Cidades Inteligentes, que é um atalho, obviamente, porque é o gov.br, né? Do governo federal, tá? E lá também já responde algumas perguntas que uma colega está perguntando, que quais são os critérios que a carta pede, né? Quais são os requisitos para classificar. Ali você também tem algumas direções. Agora, sem dúvida nenhuma, conhecer algumas iniciativas pelo mundo ajuda bastante, né, Almir? Eu queria saber o seguinte, como é que vocês fazem com essa interação com essas outras cidades em torno do mundo, né, classificada como cidades inteligentes? Existe algum grupo de discussão, né, e como eles estão, eventualmente, trabalhando essas dificuldades de acessos na cidade? Com relação às outras 78 cidades, né, são 79 no mundo, incluindo São José dos Campos, são 78 cidades no mundo, não existe uma interação contínua disso. Uma que tem as cidades, cada uma tem as suas características, né, regionais, do país de origem, né, então, mas dentro do Brasil a gente faz um benchmarking muito grande com vários municípios, participamos de alguns grupos de discussões, um exemplo na área de transporte público, de infraestrutura viária, e só para contextualizar, acho que, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, mais de 30 municípios e governos de estados do Brasil vieram até São José dos Campos para conhecer um pouco mais das nossas boas práticas, né? E um exemplo, só para contextualizar, eu estou participando, eu estou em Hortolândia, né? Estou participando aí do 85º Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes de Trânsito e Transporte, onde é discutido políticas públicas voltadas ao transporte público, à infraestrutura, mobilidade urbana em geral, né? E, então, essa integração, essa interação, né, esse network que a gente faz com outras cidades,
discutindo, e sempre compartilhando boas práticas e também absorvendo e buscando boas práticas em outras cidades também. Ok. Nosso horário está avançando, está tão bom, está chegando tanta pergunta aqui que eu estou achando que nós vamos ter que voltar a fazer a parte 2, né? A parte 2, mas tem aqui na verdade, um comentário acompanhado de uma pergunta, também do nosso grupo de excelência em gestão pública, né? E a pergunta que eles fazem também abraça um pouco a pergunta que o Celso Bertanha menciona e também o do Victor Ramos, né? Que diz o seguinte, ó, qual investimento, se você tem essa previsão, né? Qual foi o investimento aplicado e como o gestor público venceu a burocracia interna para adotar essas novas características do Easy City, né, ou Smart City? A tecnologia adotada foi incorporada à prefeitura municipal ou tem um modelo de parceria, né? E aí vem a pergunta também do Vitor, que também fala sobre isso. Uma vez fez essas parcerias, a prefeitura, o poder público não fica refém dessas tecnologias embarcadas por terceiros, né? E o Celson também comenta se essas informações são utilizadas no plano diretor e em outras políticas internas, né, para ser mais assertivo na infraestrutura. Basicamente, é essa parceria público-privada, ou, enfim, como é que venceu e estão fazendo com isso? Nossa, essa aí está bem completa. Vamos lá. A burocracia realmente existe, né? Porque existe marco regulatórios, né? A Lei 8666, que agora, no dia 1º de abril, vai fazer a transição para 14133, que é a legislação que fala sobre a contratação, né? De produtos e serviços que a prefeitura tem que fazer, né? É um marco regulatório que a prefeitura tem que seguir. E existe realmente alguns desafios, né? Algumas dificuldades. Principalmente São José dos Campos, quando se fala de tecnologia, a gente sempre opta por contratação de serviço. A gente não faz aquisição de tecnologia, a gente faz contratação de serviço. Por quê? Tecnologia, a evolução é muito rápida. A tecnologia que existe hoje, daqui a 2 anos, já é outra. E se você faz aquisição, compra desses materiais, você vai ter um monte de sucata, você vai ter um software que não vai te atender mais, você vai ter uma câmera que não vai mais fazer aquilo que as novas tecnologias estão fazendo, não consegue fazer uma atualização, aí você vai ter sucata, você vai ter um monte de sucata. São José dos Campos, a gente não está nem mais comprando veículo, a gente loca veículo, né? Há um exemplo, a Guarda Municipal aqui é uma frota 100% elétrica, a primeira frota elétrica da Guarda do Ocidente, né? A frota elétrica, a Guarda Municipal de São José dos Campos, que tem uma frota 100% elétrica, são veículos locados, né? Então, esse conceito de locação de serviço, né, do SaaS, né, ele é aplicado constantemente. Qual que é Ademiro, agora qual que é o restante da pergunta? Era sobre isso e... Uma dúvida seria também se o poder público não fica refém dessas empresas parceiras. Então, quando faz a contratação de serviço, né, você não faz contratos muito longos, faz de 2 anos, 5 anos no máximo, e você já prevê dentro do edital, né? A gente costuma dizer, na hora de fazer o poder público, na hora de fazer a contratação, você tem que pedir direito. Se você pedir certo, você tem um produto certo. Se você pedir errado, você tem o produto errado. Então, é termo de referência, descrição muito detalhada do serviço que você quer, entendeu? De maneira a amarrar a qualidade desse trabalho, qualidade de serviço, para depois você não se arrepender de ter uma coisa qualquer, né? Porque você tem que sempre pensar que é algo que você vai entregar para a população, né? Sempre. Né? Perfeito. Perfeito, Almir. Na verdade, então, o modelo é seguir a legislação, ter os cuidados e amarrar os contratos, né? Para não virar refém. E, obviamente, a prefeitura, com toda a competência que já tem aí, já tem essa expertise, né? E esses cuidados são realizados. Cada termo de referência nosso parece um livro.
Estudos técnicos, modelagem econômica e tudo mais, né? É de 100 folhas para cima. Não, não aceito com menos de 100 folhas. É quase uma monografia, né? Cada termo de referência aqui é uma monografia. É uma burocracia, mas necessária para amarrar todas as pontas. Sim, é necessário, porque você tem que zelar pela qualidade do serviço que vai ser entregue. Perfeito. Almir, tem aqui o Francisco Hall, ele está dizendo o seguinte, ó, parabéns, Almir, pela apresentação e pelo excelente trabalho realizado aí em São José dos Campos. Orgulho em conhecer a cidade, ter amigos que moram aí, né, e visitá-la frequentemente. E outros moradores aí, eu já comentei, também estão tecendo elogios para a sua explanação, dizendo que você está representando muito bem, não só o poder público, né, mas a satisfação que você tem em atuar e fazer o que você faz, Almir. Esse é o comentário que estão fazendo. Então, agradece o pessoal que está te elogiando aí. Eu tenho muito a agradecer, assim. Eu sou um cara, eu vou dizer que estou há 25 anos na Prefeitura de São José dos Campos, 25 anos trabalhando com mobilidade, e não me vejo fazendo outra coisa além do que trabalhar com mobilidade. E sou muito apaixonado por isso que eu faço, porque eu sei que todo esse trabalho, todas essas melhorias, esses projetos, essas ações, elas refletem diretamente na vida das pessoas. E de maneira muito rápida, né? Você faz algo bom aqui e já reflete positivamente na vida da pessoa. É uma alteração de uma sinalização, é uma melhoria de um serviço aqui, um ajuste no tempo, no horário do ônibus que vai atender um horário de uns alunos que estão saindo de uma determinada faculdade, que antes eles tinham que esperar mais 40 minutos por causa de sair do horário de aula. Você faz um ajuste no tempo ali nos horários dos ônibus, já tem um benefício ali para a população, e isso é muito gratificante. Ok. Almir, são pessoas, né? É um conjunto de interação entre pessoas que gera esse resultado. Mas tem gente perguntando o seguinte, ó, e a inteligência artificial? E o chat GPT, né? Como essas tecnologias têm ajudado nessa interação para uma cidade inteligente? A pergunta, eu acredito, que está mais voltada sobre inteligência artificial, como vocês têm utilizado? Sim. Tido. Um exemplo na segurança pública, ele tem atuado bastante, né? Um exemplo, se você pegar na parte de segurança pública, um suspeito que estava numa camiseta de bicicleta, camiseta amarela e de boné. Você joga essa informação dentro do sistema e as câmeras vão buscar todos os indivíduos de camiseta amarela e bicicleta que estão circulando por todos os locais monitorados e vai me dar essa informação. Né? Na área de segurança pública você consegue atuar disso. No momento, a gente está, um exemplo analítico da parte de transporte público, ter os dados e conseguir otimizar o tempo do transporte público para que eu possa melhorar, né? Essa inteligência analítica, conseguir fazer que normalmente uma pessoa conseguiria fazer lá, não, mas com muitos cálculos, demanda muito tempo, aí de repente a inteligência analítica consegue otimizar e me dar uma resposta mais rápida para que eu possa atuar e fazer a melhoria daquele serviço. Um exemplo que a gente está estudando, verificando as tecnologias existentes, que é o analítico para a parte de drenagem urbana. Recentemente a gente teve um grande problema na cidade que em 30 minutos choveu o que estava previsto para chover em 2 dias. Né? Então, não havia sistema de drenagem que normalmente é realizado que resolveria esse problema. Mas se tivéssemos uma inteligência analítica que analisasse os dados disponíveis de imagens de câmera, que pudessem falar, aquele ponto vai alagar, está alagando. Poderíamos tomar providências né, antecipadamente para amenizar os impactos no cotidiano, na vida das pessoas. A pessoa não teria seu carro boiando no meio da enchente, as pessoas dentro de casa talvez não
perderiam o seu sofá, o seu móvel, porque não teve tempo suficiente para reagir, para tomar uma providência que seja, entendeu? Não tivemos nenhuma fatalidade dentro dessas ocorrências, mas havia o risco. Então, minimizar esse risco através da tecnologia, através da informação, né, que a tecnologia pode nos dar. Perfeito. Perfeito. Aliás, o Luiz CW Filho, ele menciona exatamente isso, sensores pluviométricos. Seria algo que podem ajudar, né, a direcionar, exatamente identificando com antecedência locais de chuva, e poderia dar rotas alternativas, enfim, foi um comentário que ele fez aqui. E você descobrindo aí como amenizar a questão das chuvas, por favor, compartilha com todos os demais municípios, que eu acho que também estão sentindo esse impacto. Almir, eu já me despeço aqui, né? Eu agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade de tempo, vários comentários aqui agradecendo, mencionando o seu nome em especial. Então, muito obrigado. Obrigado para todos que nos acompanharam, né? Eu queria dar 1 minuto para você dizer o tchau e logo na sequência o Thiago entra, tá bom? Tá certo. Bem, pessoal, em nome da secretário Glaucio Lamarca e de toda a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, eu gostaria de agradecer ao CRA pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais para vocês de todos os trabalhos que a Prefeitura de São José dos Campos faz na mobilidade urbana, a inovação da mobilidade para trazer qualidade à população, né? E a Prefeitura de São José dos Campos está de portas abertas para receber cada um de vocês, ou depois façam contato com o CRA, o pessoal tem o meu contato, manda e-mail, se quiserem fazer uma visita técnica, uma visita a São José dos Campos, conhecer o CSI, conhecer a estrutura da mobilidade urbana e outras boas práticas que temos aqui, estamos de portas abertas e estamos aí, tá? Um abraço a todos. Legal, Almir, muito obrigado aí, parabéns pela sua apresentação em nome do CRA São Paulo, e toda a nossa audiência aqui agradeço pelas suas exposições, comentários. Agradeço também ao Gelog, que o convidou e foi um grande parceiro aqui na realização desse evento. Partindo agora, então, para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, vou passar aqui algumas informações importantes. Primeiro que a gente já colocou aqui no nosso chat o link de acesso à pesquisa de satisfação do evento, então contribuam, participem, inclusive no campo de sugestões, coloquem lá temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal nos próximos eventos, combinado? Bom, e para quem está com dúvida em relação ao certificado de participação, lembrando que são 2 etapas, você precisa fazer a inscrição no nosso evento, se você ainda não fez, mas se você já fez a inscrição, é só preencher com o seu CPF o link que a gente já colocou aqui no chat, que é a maneira da gente registrar a sua presença, tá? E depois enviar esse certificado para vocês, combinado? Bom, então vou me despedindo aqui de algumas pessoas. A Karen Menezes, muito obrigado, Karen, pela presença. Agradeço também ao Paulo Cruz, que está aqui conosco. Quem mais está aqui com a gente? A Ana Laura, obrigado pela presença, Ana Laura. Uma boa tarde e obrigado também pela presença ao Ademir. Quem mais está por aqui? O Victor Ramos, obrigado, Victor, pela presença. E é isso aí, pessoal. Só para não deixar passar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, como eu disse lá no início, tenho certeza que vale a pena você adicionar essa fonte de conhecimento, de conteúdo também, a tantas outras que você deve ter aí também. Lembre-se que a gente sempre traz aqui muito conteúdo, com muita responsabilidade para vocês, voltado à área da administração, com diversos temas aqui nos nossos grupos de excelência. Então, vale muito a pena participar desse canal. Soma-se aí aos 38 mil inscritos que nós já temos no YouTube e venha fazer parte aqui da nossa família. Também deixo aqui o Instagram, o @CRA_SP, para que vocês possam acompanhar mais de perto as nossas produções, tudo que está acontecendo aqui dentro do seu conselho de classe, do nosso conselho. E é isso. Agradecer mais uma vez pela audiência de todos. Deixem um like aqui no vídeo antes de sair, tá bom? Para ajudar a gente. E conto com a audiência de vocês num próximo evento. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.